Então, completando o capítulo 6, o capítulo 6 o tema é o auto-perdão, né? E aí eu achei interessante colocar num vídeo à parte, ainda continuando o capítulo 6, os passos que ele coloca aqui para o auto-perdão, que eu acho que é bem legal. A gente, de repente, quiser retomar só essa parte aqui para ir pensando e procurar internalizar esses conteúdos, tá? Então, assim, o auto-perdão segue os seguintes passos. Alinhar-se, número 1, né? Alinhar-se com o Cristo interno. Sois deuses. Trata-se de conectar-se além do ego com a nossa natureza essencial. Caso fiquemos somente em nível da personalidade propriamente dita, não lograremos fazer os passos de modo efetivo para o perdão a si e ao outro. No máximo, lograremos o perdão no estrito senso, ou seja, limitado ao ego. O ego, dependendo do tamanho do equívoco, não suporta cogitar o perdão. Contudo, estabelecer uma imersão no nosso Deus interior não é tarefa que se improvise, nem que obtenha magicamente mediante um esforço pequeno ou simplista. Requer um movimento sistemático e crescentemente profundo, como quem sobe uma montanha a cada dia, uma ação de sucessiva e maior aproximação do cume, e quanto mais alto se está, maior a visibilidade do horizonte e menor vai ficando a importância que emprestávamos aos eventos atormentadores que vão ficando embaixo e para trás. Vai se alterando o significado das vicissitudes que foram vivenciadas nesse processo de subida, bem como se altera a importância que damos às novas ocorrências que possamos enfrentar. Portanto, a estrutura do perdão passa a se apoiar não apenas em uma atitude em face de uma determinada circunstância negativa suscitada, mas, sobretudo, num modo de viver. Aqui se trata do perdão, ou seja, dessa virtude, no lato senso, aquela que vai além do ego, incluindo essa etapa que vai se afirmando ao longo do tempo infinito deve acompanhar e sustentar todas as outras que se seguem. E no item 2 ele coloca reconhecer o próprio erro, ou seja, isso é o arrependimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só os sociopatas não se dão conta de que erraram, não se tocam, menos quando, mesmo quando cometem atos cruéis, são psicopatas. O caminho libertador é admitir a verdade sobre o seu equívoco, pelo menos para si mesmo. Entretanto, acolher a verdade só egoicamente é experimentar a vergonha de si mesmo. Culpa congelante, o medo das consequências, raiva, constrangimento, etc. Essa etapa poderá ser cumprida de imediato. Não. Errei. O ego não logrará avançar muito, mormente quando as dores, os remorsos, são grandes e tentará se autoproteger usando seus recursos de defesa, tais como a negação, quer dizer, não reconhecer o que fez, o deslocamento, coloca em alguém a responsabilidade que lhe cabe, a vitimização, fica como coitadinho, imobilizado, acusando alguém, etc. De outro modo, o ego pode assumir seus erros rigidamente, tornando-se prisioneiro da própria culpa e se transformando em seu próprio carcereiro. Seja desse ou daquele modo, a pessoa ficará fixada no passado, remoendo culpa, consciente ou conscientemente, experimentando angústia quanto ao futuro, em que espera colher os frutos amargos
da sua semeadura. Ambos são mecanismos destrutivos e, portanto, não saudáveis. Contudo, encarados além do ego, em sua natureza fundamental, no espírito, na centelha etérea, será possível admitir a verdade dos nossos erros através do arrependimento e, mesmo sentindo dor, expiação, avançar para nos libertarmos pelo amor, perdão. E no item 3, responsabilizar-se, ou seja, expiação, a cada um segundo as suas obras. Se apenas formos conduzidos pelo ego, correremos o risco de mergulhar na culpa, convertendo-a em remorso que nos cristaliza. Porém, sintonizados com a nossa essência luminosa, surge a possibilidade de assumirmos as consequências sofridas dos nossos atos. Nessa fase, o erro se converte em oportunidade de aprendizado expiatório, de vez que o remorso foi substituído pelo arrependimento. E o equívoco vai encontrando ensejo de substituição pela ação reparadora. Naturalmente, perdoar não significa ignorar as consequências negativas dos nossos atos, o que representaria incongruência e inconsequência perante os comportamentos infelizes que tenhamos tido. Responsabilizarmos-nos implica acolher positivamente a dor que resultou do nosso deslize, bem como em levantar atitudes contrárias àquelas cometidas, para o enfrentamento lúcido e adequado dos resultados negativos e dolorosos que a nossa atitude determinou. E no item 4 ele fala, corrigir o erro através da reparação. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Nesta fase, nós vamos escrever a história mediante novos comportamentos positivos, capazes de restaurar a nossa dignidade ferida por nós mesmos. É um momento culminante, porque é o de repor a verdade, o da retratação, da ação compensadora e do limpar a sujeira feita, o da reparação perante nós mesmos ou aqueles a quem lesamos. Essa etapa poderá ser cumprida de modo imediato, se a lesão tiver sido pequena, ou em médio ou longo prazo, caso o montante do dano tiver sido volumoso. A exigir muito tempo a fim de refazer os resultados infelizes decorrentes. A presente correção do mal perpetrado altera o passado sombrio ao tempo que vai criando um futuro esperançoso pela persistente atitude consolidada no bem. E aí ele traz aqui no item 5, celebrar a vitória pelo auto-perdão. Os numerosos pecados dela estão perdoados porque muito amou, mas a quem se perdoa, pouco se ama. Vou refazer a frase. Os numerosos pecados dela estão perdoados porque muito amou, mas a quem se perdoa pouco, pouco se ama. Depois da caminhada amorosa e restabelecedora da paz interior por meio das ações restauradoras aos prejuízos causados aos outros, como a nós mesmos, concluímos que o perdão transformou vicissitudes em aprendizado, erro em experiência, negatividades em lição, dor em dom, sombra em luz, tudo a se expressar por meio de uma nova ética comportamental. E assim a gente conclui esse 6º capítulo,
Auto perdão.